Pai, estou aqui. Olha para mim, desesperado.
Pode bater, Senhor. Aleluia. A sua mão, seu poder.
Existe um lugar na fenda da rocha, bem junto a ti, em tua presença, em tua presença. Existe um lugar aconchegado ao teu coração, em tua presença, em tua presença. Existe um lugar onde o orgulho não vai me seduzir, onde o dinheiro, a fama, os aplausos não podem me comprarem. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, eu quero estar e mergulhar, descansar em teus braços de amor. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, vou me esconder, tu és meu prazer. Em tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Existe um lugar onde o orgulho não vai me seduzir, onde o dinheiro, a fama e os aplausos não podem me comprarem. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, eu quero estar, mergulhar, descansar em teus braços de amor. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, não vou me esconder, tu és meu prazer. Em tua presença é o lugar, em tua presença é o lugar, em tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Desculpa aí a voz, bastante roupa. Amém. Na presença do Senhor, perto de Deus é onde a gente quer estar. Você quer estar perto do Senhor? Amém? Glória a Deus. Deixa eu fazer outra pergunta. Qual o seu maior medo? É uma pergunta meio indiscreta, porque o nosso medo a gente não revela para ninguém, né? A gente fica com medo, mas não revela. Os nossos maiores medos, não. Eu tinha um grande medo, que me assustava tanto, e com certeza não era o seu medo, talvez foi o seu medo um dia. O meu medo foi esse. Eu tinha muito medo de ser pastor. Você está rindo? Mas eu tinha muito medo mesmo de ser pastor, medo da perseguição. E aí até que um dia o pastor da minha igreja falou comigo o seguinte: eu acho que é bom você ir para o seminário. Eu falei: não, você está brincando comigo, eu tenho muito medo disso. Eu não quero isso para mim. Mas Deus foi trabalhando no meu coração, eu fui vencendo esses medos, e para a honra e glória do Senhor Jesus, há 9 anos eu sou o pastor, né? Venci esse medo, mas eu confesso para você que todo dia ainda bate o medo. Acordo de manhã, eu me lembro, eu sou o pastor. Dá medo. Mas mesmo com medo, a gente vai vencendo esses medos, porque eu sei que o Senhor Jesus está comigo. Eu sei que você está aqui nessa noite para ouvir a voz do Senhor, não a minha voz, embora você vai ter que ouvir a minha voz, mas o meu desejo e a minha oração é que o Senhor fale ao teu coração. E independente do medo que você esteja sentindo nesse tempo, o Senhor te ajude a vencê-lo também. Amém, querido? Mais perto de Deus
meus medos são vencidos. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no mesmo texto que abrimos na semana passada, em Êxodo capítulo, ou melhor, no capítulo seguinte, Êxodo capítulo 4, versos 16 e 17. Nós vamos continuar falando sobre a vida de Moisés, pegando um pouquinho a parte onde ele foi chamado na semana passada, onde não falamos mais perto de Deus, eu ouço a sua voz. Moisés, quando foi chamado no Monte Horebe, e ali perto de Deus, ele conseguiu ouvir aquilo que Deus tinha para ele sobre as suas vontades. Hoje nós vamos ver a sequência do projeto de Deus sobre a vida de Moisés e um pouquinho sobre como estava o coração de Moisés e como Deus trabalha nisso tudo. E diante dessa história, como que Deus pode também fazer o seu coração, fazer sobre a sua vida. E no final nós vamos orar. E eu queria orar por você no final dessa mensagem, para que Deus também te ajude a vencer os seus medos. Amém? Versos 15, ou melhor, 16 e 17 do capítulo 4 de Êxodo. Diz assim o texto: assim como Deus fala ao profeta, você falará ao seu irmão, e ele será o seu porta-voz diante do povo. E leve na mão esta vara, com ela você fará os sinais milagrosos. Glórias a Deus. Aí a gente ouve esse texto, Deus terminando de dar as ordens, as direções para Moisés ir. Mas quando começamos a olhar para o capítulo 4, desde o verso 1 até os versos 16 e 17, que acabamos de ler, nós vemos que muitas coisas acontecem no coração de Moisés diante das ordens do Senhor. Assim também é a nossa vida, diante dos momentos da nossa vida. Momentos esses que dependem que sejamos mais firmes diante das circunstâncias, mas não estamos tão firmes assim. O medo vem e tira aquela firmeza da gente. Momentos onde exige da gente seguir em frente, não parar, não desanimar. Aí o medo vem e impede a gente de seguir em frente. Momentos que exigem de nós mais criatividade para enfrentar aqueles problemas que sempre vêm e a gente precisa de uma ideia nova, mas o medo vem e insiste em nos fazer ficar mais acomodados, porque é melhor ficar acomodados do que seguir em frente, principalmente diante do medo que vem sobre a nossa vida. É claro que cada um de nós tem um medo diferente. Eu não estou falando medo de barata, medo de rato, né? Onde eu tenho medo de rato. Não, eu não tenho medo de rato, eu tenho um pavor de rato. Eu vou confessar, principalmente para as mulheres que estão aqui, se eu ver um rato, é bem provável de eu subir em cima da cadeira. Barata eu mato, mas rato não, eu acho nojento aquele negócio. Né? Então, tem pessoas corajosas para matar rato. Quem dera, queridos, se todos os nossos medos se assemelhassem ao medo de rato. Era simples, suba em cima da cadeira e todos os meus medos seriam vencidos. Mas não é bem assim que funciona, não é verdade? Os nossos medos são muito mais profundos. Diante das coisas que nos aconteceram, o medo, ele vai tomando lugar na nossa vida. É claro que alguns tipos de medo são necessários para que possamos fugir do perigo, mas também não é desse medo que nós estamos falando. Nós estamos falando daquele medo que aprisiona, daquele medo que escraviza, daquele medo que traz angústia, daquele medo que traz pavor sobre as nossas vidas. E olhando para Moisés, nós precisamos olhar para o texto e eu quero que o texto, o meu desejo é que o texto fale ao teu coração, porque Deus, Ele tem compromisso com a palavra dEle, não necessariamente comigo. Eu que preciso ter compromisso com Ele, mas com a palavra, Deus vai falar ao teu coração através da palavra de Deus. E aí nós não podemos fugir dessa palavra. E eu olhando para o texto, nós podemos perceber a vida de Moisés, esse grande homem de Deus, que eu falei na semana passada, que é uma figura de Cristo, o libertador do povo de Deus que estava sendo escravizado no Egito. Simbolicamente, ele simboliza Jesus, que nos livrou da escravidão do pecado, não é isso? Amém? Grande libertador. Mas quando nós olhamos para Moisés, se formos adiantar a história de Moisés nessa peregrinação,
né, da terra prometida, em busca da terra prometida, e olharmos lá na frente para a figura de Moisés, nós vamos pensar: uau, que homem foi esse? Que homem incrível foi esse? Olhando para Moisés depois das pragas do Egito, olhando para Moisés depois daquelas circunstâncias que não há água para o povo, ele toca na rocha e flui água, embora ter sido advertido por Deus em algumas situações, mas enfrentar toda aquela pressão, olhar para Moisés e quando ele toca o cajado dele no Mar Vermelho e o mar se abre, é um homem corajoso, incrível. Olhar para Moisés e liderar um povo de quase 2 milhões de pessoas em busca da terra prometida, e era um povo reclamão, e mesmo assim permanecer firme na sua liderança, nós precisamos elogiar a figura de Moisés e sua liderança, não é mesmo? Mas quando olhamos para o capítulo 3, nós vamos perceber que Moisés era um homem como eu e você, era uma pessoa tão temerosa, tão cheia de medos, como eu e como você. Um homem que tinha dificuldades, situações complicadas na sua vida. Mas ele encontrou o seu lugar mais perto de Deus, e Deus o auxiliou a vencer todos os seus medos. Essa é a nossa oração nesse tempo. Que o Senhor nos liberte do medo que nos impede de caminhar. O que o medo nos faz, irmãos? Você que está aqui nos visitando nessa noite, o que o medo tem feito com você? Muitas vezes os nossos desafios, nossos medos realmente são maiores do que a gente, são maiores do que a gente pode dar conta. E isso atormenta o nosso coração. Quando os desafios são lançados diante de nós, no decorrer da vida, o medo toma conta do nosso coração. Por que isso acontece? Nós precisamos olhar para o Gênesis, e o texto que está aí no quadro, Gênesis 3, de 8 a 10, diz o seguinte: aonde surgiu esse medo? Quando ouviram a voz do Senhor, acompanhe comigo no texto, quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor. O homem e sua mulher por entre as árvores do jardim, e chamou o Senhor Deus o homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, eu tive medo, e fugi, e me escondi. Adão, foram essas as palavras de Adão. Desde o jardim do Éden, o pecado vem manchando a nossa imagem, que fomos criados segundo a imagem e semelhança de Deus. O pecado deturpou o propósito original de Deus para a nossa vida. E ali, já no jardim, o medo tomou conta do coração do homem, e ele fugiu de Deus. Nós fomos limitados por causa do pecado, e o medo, quando toma conta do nosso coração, nos impede de aproveitar até coisas boas, até muitos privilégios que o Senhor preparou para nós. Foi assim no jardim. O homem foi impedido de aproveitar os maiores privilégios de Deus por causa do pecado e por causa do medo que começa a entrar no coração desse homem. E é assim também com a gente hoje, por causa do pecado e por causa do medo, que insiste em nos impedir de aproveitar aquilo que é melhor de Deus para as nossas vidas. Quanto nós já perdemos por causa do medo? Quantos relacionamentos foram destruídos por causa do medo? Quantas coisas eu e você perdemos porque, paralisados por causa do medo, não conseguimos seguir em frente? Esse texto ele é muito especial, eu estava meditando nele essa semana. Como que esse texto falou ao meu coração? Como que a gente olhando para a palavra, debaixo da presença do Espírito Santo, e creio que o Espírito Santo está neste lugar nessa noite, está no seu coração, e é através dele que a palavra vai encontrar lugar ao seu coração. Como que esse texto nos ensina como Deus curou alguns medos de Moisés, e como que isso significa para a gente, entendendo que Deus pode curar os meus medos. Olhando para o texto, eu percebo, em primeiro lugar, como Deus começa a tratar os medos de Moisés, mas como Ele também começa a tratar os nossos medos. A primeira coisa que nós precisamos
fazer, ou a primeira forma que eu e você podemos usar para que os nossos medos possam ser vencidos, ao estar próximo de Deus, eu queria que você olhasse para as suas mãos. Dá uma olhada para as suas mãos aí. É claro que você pode dar essa olhadinha aí. Tem alguma coisa nela? Alguns vão dizer, tem a minha Bíblia, outros tem o celular, né? Mas a maioria não tem nada. Você está aí com as suas mãos limpas. Mas Deus faz uma pergunta para Moisés no verso 2 no verso 2. Moisés, o que é isso que você tem nas mãos? Então, eu quero te dizer já de antemão, use o que você tem nas mãos. Você vai conseguir vencer os seus medos usando aquilo que você tem em mãos. Ah, pastor, mas não é minha Bíblia? Também. Ah, é o meu celular? Quem sabe? Mas vamos entender melhor isso. Deus te capacitou com habilidades necessárias ao longo do tempo para vencer os seus medos. Êxodo capítulo 4, verso 2 a 5. Vamos ler? Diz assim o texto. Então o Senhor lhe perguntou, o que é isso em sua mão? Uma vara, respondeu ele. Disse o Senhor, jogue-a no chão. Moisés jogou-a e ela se transformou numa serpente. Moisés fugiu dela, mas o Senhor lhe disse, estenda a mão e pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente e essa se transformou numa vara em suas mãos. E disse ao Senhor, isso é para que eles acreditem que o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, apareceu a você. No capítulo 3, Deus dá uma ordem para Moisés, lança sobre ele um grande desafio. O desafio que Moisés tinha era libertar o povo de Deus do Egito, e isso era muito maior do que Moisés podia imaginar, podia suportar. E a partir do verso 1 do capítulo 4, e nós vamos ler agora, Moisés começa a declarar para Deus os seus medos. Deus dá uma ordem para Moisés no capítulo 3. Olha, Moisés, eu te chamei para você ir ao Egito e libertar o meu povo lá do Egito. O meu povo está sofrendo, as orações deles chegaram aos meus ouvidos. E agora, no capítulo 4, no verso 1, Moisés começa a declarar para Deus os seus medos. Olha o que diz o verso 1. Moisés respondeu, e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir, e disserem, o Senhor não lhe apareceu. Moisés estava com medo do povo não ouvir aquilo que ele tinha para dizer. Moisés saiu fugido do Egito há 40 anos atrás, ia ter que voltar do lugar aonde saiu fugido. O medo tomou conta do coração de Moisés. Mas Deus vem trazendo uma resposta simples, diante do argumento de Moisés, diante do medo que Moisés coloca para Deus. Oh, Deus, eu não posso ir, e se eles não acreditarem em mim? Todo mundo pensa que o medo de Moisés maior era o medo que ele tinha da língua pesada. Mas, na verdade, o primeiro medo que Moisés tem, antes de libertar o povo, é o medo das pessoas não acreditarem nele. O medo que ele tinha das pessoas não acreditar no que ele tinha para dizer. Quem é esse homem? Se nós lembramos muito bem, ele foi criado junto com o faraó, matou um egípcio, é um assassino. Há um medo no coração da gente, quando a gente começa a entender que Deus nos chamou para fazer alguma coisa. Fala a verdade. Talvez Deus te chamou e você sentiu isso no seu coração, ou isso aconteceu no decorrer da sua vida, e você sempre cria alguns argumentos. É o medo que nos impede de seguir em frente. Mas a pergunta de Deus para Moisés foi simples. Eu fico pensando Deus lá no alto e sublime trono, né, falando para Moisés, né, e Moisés ouviu a voz de Deus através da sarça ardente, ali no alto do monte Horebe. Deus poderia ter falado, não, Moisés, vai porque eu vou encher o seu coração de coragem. Isso não é simples para Deus? Amém? Você crê que Deus pode fazer isso? Deus pode, mas eu acho tão interessante quando Deus usa as coisas simples que nós temos. Deus deu uma olhada para Moisés e falou, Moisés, o que é isso na sua mão? Ah, Senhor, uma vara. O que Moisés fazia com aquela vara? Moisés era o quê? Pastor de ovelhas. Aquela vara servia para Moisés guiar as suas ovelhas aos pastos verdejantes, servia para levar as ovelhas de volta para o curral. Era através daquela vara que Moisés corrigia aquele animal mais terrível, né? Aquela ovelha mais
que era tipo um bode, ele dava aquelas cajadadas para que pudesse ser corrigida dos seus pequenos deslizes, vamos assim dizer, mas era também através daquela vara que Moisés resgatava a ovelha perdida. Era simples, Moisés era pastor, ele precisava de uma vara, ele não desgarrava daquela vara, porque também as ovelhas não se desgarravam dele. Era o que ele sabia fazer até então, eram as habilidades que ele tinha. Eu olho para esse texto e eu percebo que Deus fala isso com Moisés, porque aquela vara representava todo o conjunto de habilidades que Moisés precisava para cuidar de ovelhas. E aí, quando Deus fala com Moisés, o que é isso na sua mão? Ele está vendo que é uma vara? Se eu olho você daqui, Deus tem a visão perfeita, acredito eu, com certeza Deus já sabia o que estava na mão de Moisés, ele é onisciente. Ele pergunta, o que é isso na sua mão? Porque quem tinha que responder? O Moisés. Senhor, é uma vara. Aí caiu a ficha, Moisés, a vara. E Moisés lembrou, essa vara que eu cuido das minhas ovelhas e tudo mais. Eu creio que Deus que Deus quis dizer para Moisés o seguinte: não tenha medo, você só vai precisar usar as suas habilidades. Não tenha medo, querido. Sabe como você pode vencer os medos da sua vida? Deus já te capacitou ao longo do tempo, tudo aquilo que você foi aprendendo, para ir vencendo os medos que se levantam diante de você. Tem um ditado que diz que Deus não coloca sobre nós nenhuma provação maior do que o quê? Do que a gente pode suportar. Talvez o medo que está dificultando a sua caminhada, o medo que tem angustiado a sua vida, as habilidades já estão nas suas mãos. A habilidade de ler a palavra, a habilidade de dobrar os joelhos e orar, a habilidade de vir para o culto. E uma coisa me chamou a atenção aqui nesse culto hoje, antes de começar, estava um reloginho decrescente, e aí nos últimos segundos estava escrito ali: acalme o seu coração, o culto vai começar. Quantas vezes a gente chega aqui no templo, no momento nosso religioso, no nosso ritual de adoração a Deus, mas com o coração tão amedrontado, com o coração tão agitado. E como é bom, irmãos, quando a gente para e sente a mão do Senhor nos protegendo e nos guardando, porque nós entramos no templo e começamos a adorar ao Senhor. Amém? Quais são as suas habilidades? Alguém já disse que tudo que eu foco se multiplica. Tudo aquilo que eu coloco o meu foco, o foco das minhas forças vai se multiplicar. Se eu foco naquilo que eu não sou bom, se eu presto muita atenção naquilo que eu faço de errado, se eu presto mais atenção naquilo que me faz sofrer, isso, a tendência é se multiplicar, é uma lei natural. Por isso nós precisamos focar naquilo que é bom. Amém? Por isso, querido, você quer vencer os seus medos? Foque naquilo que Deus te capacitou de melhor. É através dessas coisas simples da vida que você vai conseguir vencer os seus medos dia após dia. Deus te fez especial. E não é uma palavra apenas de motivação que eu quero trazer para você. Deus sim te fez especial. Você é uma pessoa única, com características únicas que Deus proporcionou a você, para que nós pudéssemos vencer os nossos medos e sermos mais do que vencedores, a Bíblia vai dizer, em Romanos capítulo 8, 37 a 39, vai dizer: mas em todas essas coisas nós somos o quê? Mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou, pois eu estou convencido, diz Paulo, de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em quem? Cristo Jesus, nosso Senhor. Nem altura, nem medo de altura, nem medo daquilo que é maior do que a gente, poderá nos separar do amor de Deus. Creia que Deus te fez especial, com habilidades únicas para poder vencer aquilo que tem tentado atrapalhar a sua caminhada. Amém? Uma outra forma de Deus nos ajuda para vencermos os nossos medos
quando nós nos colocamos na presença dele, através do grande amor de Deus, seja quem você é. Isso parece meio redundante, eu quero ler essa frase para você. Você não é quem você foi no passado. Você não é essa pessoa que você foi no passado. E nem é a pessoa que você vai ser no futuro. Você também não é alguém que você vai ser no futuro. Você simplesmente é quem você é agora. Você entendeu? Amém? Deu para ficar bem claro? Sabe por que eu disse isso e eu penso dessa forma? Porque muitas vezes a gente tenta ser quem a gente foi no passado e fica com medo porque acha que as pessoas estão olhando para a gente pelo que a gente fez no passado. E aí outra situação, a gente tenta ser quem a gente vai ser ainda. E aí vive no mundo das nuvens, vive sofrendo com o coração terrível por isso. Olha o que Deus fala para Moisés no capítulo 4 ainda, no verso 6 e 7. Disse-lhe mais o Senhor: coloque a mão no peito. Moisés colocou, obedeceu. Quando a retirou, ela estava leprosa, parecia neve, ordenou-lhe depois: agora coloque de novo a mão no peito. Moisés tornou a pôr a mão no peito, e quando a tirou, ela estava novamente como o restante da sua pele, curada. Simples coisa, mais uma vez, Deus mostra para Moisés. Talvez, muito talvez, não quero forçar a barra ao olhar para esse texto, essa mão leprosa simboliza o nosso pecado, que mancha como uma lepra a nossa vida. Mas, quando o Senhor pede para Moisés colocar de novo a mão no peito e ela sai curada, Deus está falando para Moisés: se eles não acreditarem nas suas habilidades, naquilo que eu te fiz melhor, aquilo que você aprendeu, seja um bom pastor de ovelhas. E assim Moisés foi durante toda a peregrinação do povo de Deus no Egito, um bom pastor agora de pessoas. Se eles não acreditarem, não tem importância, mas eles vão ver em você o meu poder transformador. Quando olhamos para esse texto, nós percebemos que Moisés vai chegar posteriormente lá, e as pessoas, o medo que Moisés tinha é que as pessoas não acreditassem nele. Mas Moisés não era quem ele era. Por quê? O pensamento dele era chegar lá e as pessoas começassem a olhar para ele: ah, esse não era o Moisés? Significa que ele não mudou. Não, as pessoas iam começar a ver a transformação na vida de Moisés. Assim também é a nossa vida. Quando o pecado vem, nós precisamos crer que só o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Porque só Jesus transforma. Por isso nós não somos mais quem nós éramos, independente do que você fez ou deixou de fazer no passado. Isso traz medo para a nossa vida. Existem duas coisas muito boas na essência da vida humana. São muito boas, mas aliado ao medo, se torna destrutivo para cada um de nós. A primeira coisa é o nosso passado. O passado é bom, sabia disso? Porque quando olhamos para trás na nossa vida, nós vamos começar a olhar, e quando ele é bom, quando nós olhamos para trás na nossa vida, e percebemos que quando Deus nos fortaleceu, aquela luta que nós vencemos, aquela situação que nós podíamos cantar e glorificar a Deus, olhar as lembranças boas. Quando nós focamos nisso e aproveitamos esse passado para nos motivar a seguir em frente. Mas o passado, quando aliado ao medo, tem um nomezinho terrível, chamado depressão. Porque quando nós olhamos para trás, focamos no passado, nós começamos a não ser quem nós somos hoje. Nós começamos a ser quem nós éramos. E aí o medo vem e nos traz a depressão. Ficamos remoendo, lamentando, magoados por aquilo que nos fizeram. E aí esses traumas do passado, aliado com o medo, nos faz a gente deixar de viver novas experiências que seriam boas. Mas eu estou tão deprimido e eu não consigo mais, por causa do medo, aliado com o passado. Não consigo mais olhar para frente. Não consigo mais viver o meu eu agora, viver o meu presente agora, tão especial que o Senhor me deu. E aí essa depressão vem me matando dia após dia, dia após dia. Outra coisa que nós temos, aliado ao medo, é terrível, é o nosso futuro. O futuro é bom, porque é onde nós fazemos planejamentos, aonde nós sonhamos, aonde nós temos expectativas.
Eu sei que você está aqui nessa noite, está com expectativas de que Deus trabalhe poderosamente na sua vida, no decorrer da sua vida. Mas o futuro aliado ao medo tem outra palavra muito terrível: ansiedade. Não é? Dá uma olhada para suas unhas aí. Se não tiver mais unha, você tem um probleminha com a ansiedade. É assim. Mas quem dera se o problema da ansiedade fosse só as nossas unhas, ou a falta delas. A verdade é que a ansiedade, ela nos causa pavor do que vem pela frente. Nos causa pânico. Lembram da síndrome do pânico? A ansiedade no seu grau mais extremo. O que poderá me acontecer? Não vou sair de casa. E quantas pessoas estão acorrentadas a isso, querido? Talvez você veio aqui nessa noite, quantas vezes você já passou por isso? Futuro aliado com medo. E aí nos impede de caminhar, nos impede de vencer. Mas quando nós nos aproximamos de Deus, irmãos, o nosso passado é curado pela presença do Senhor. O nosso futuro está nas mãos de Deus, fazemos os planos necessários, planejamos, sonhamos. E aí nós podemos ser quem nós somos hoje, o aqui e agora, o presente que Deus nos deu. Você pode dizer amém? Esse é o presente que Deus te deu. Você está com medo do futuro, querido? Acalma o seu coração, porque Deus quer trabalhar na sua vida hoje. Você está preocupado com o passado? O melhor lugar para o passado ficar é lá no passado. Ele não volta mais, não tenha medo dele. Ele não vai voltar. Não volta. O que passou, passou, não volta mais. Acalma o seu coração e deixa Deus trabalhar na sua vida hoje. Porque quando nos aproximamos de Deus, o meu medo do passado é vencido, o meu medo do futuro é vencido. E aí então eu vivo em paz e alegria na presença do Senhor, vencendo as lutas que tão diariamente surgem diante de nós. Amém? Outra forma é use as estratégias dadas por Deus. Há uma fórmula que eu criei, que olhando para esse texto fica bem claro. Orientação de Deus mais atitude humana é igual a milagres e testemunhos. Então guarda isso no seu coração. Quando você segue a orientação de Deus e toma uma atitude, porque não adianta ficar parado, Deus vai realizar coisas tremendas na sua vida para que o nome dele seja glorificado. Entendeu? Então escreve lá igual a fórmula da teoria da relatividade. Escreve lá, ou aquelas fórmulas matemáticas que você guarda desde a infância. Isso é, como dizia minha avó, é batata. É tiro e queda. Quando nós seguimos a orientação de Deus e fazemos aquilo que nos cabe a fazer, Deus realiza milagres maravilhosos sobre a nossa vida e os nossos medos são vencidos. Êxodo capítulo 4, verso 8 e 9. Moisés também seguiu essa fórmula. Prosseguiu o Senhor: se eles não acreditarem em você, nem derem atenção ao primeiro sinal miraculoso, nem acreditarão no segundo, e se ainda assim não acreditarem nesses dois sinais, nem lhe derem ouvidos, tire um pouco de água do Nilo, derrame em terra seca. Quando você derramar essa água em terra seca, ela se transformará em sangue. Amém? A estratégia dada por Deus: tira a água do Nilo e derrama na terra seca. Amém? O que era a parte de Moisés? Ir lá, pegar a água do Nilo e derramar em terra seca. E o que isso resultaria? Aquela água se transformaria em sangue, sinal miraculoso para aqueles tempos, com o propósito de mostrar que Moisés era o enviado do Senhor. Amém? Não com o propósito de mostrar que Moisés era o bambambam, o Senhor dos senhores, para mostrar para aquelas pessoas que Deus havia enviado Moisés. É isso que o milagre significa na nossa vida. Não há outro motivo. O milagre não é por nossa causa. Se você está esperando um milagre porque você fez coisas boas na sua vida, esqueça. Milagre não é porque você foi um crente bonzinho a vida toda. É graça de Deus para que o nome de Deus seja glorificado através da sua vida. Então, se Deus fez um milagre na sua vida, testemunhe em nome de Jesus. Não tenha medo do seu testemunho. Amém, querido? Uma vez eu era pastor de um grande amigo. Depois que eu não era mais pastor dele, hoje ele é um grande amigo. E ele, todo lugar que eu ia, ele ia junto comigo, o Senhor. E ele havia sofrido alguns acidentes.
E ele sempre me perguntava, poxa, pastor, eu tenho medo, porque eu gosto tanto de falar de Jesus, eu queria tanto falar de Jesus, mas eu tenho medo de falar, porque eu não sei o que eu vou falar. E eu falava para ele, não tenha medo não, fica tranquilo, aonde você for, você pode ter certeza que Deus vai te usar. Não deu outra. Ele tinha um probleminha na voz, todo mundo perguntava a ele por que ele tinha um probleminha na voz. E aí ele contava toda a história e falava, foi Deus que fez isso comigo. E muitas pessoas se rendiam aos pés de Jesus. Amém? Por quê? Ele testemunhou daquilo que Deus fez na vida dele. Por isso, essa é a estratégia. A parte que Deus faz na nossa vida. Há milagres que só Deus pode fazer na nossa vida. Eu não abro mão disso. Tem coisas que só Deus pode fazer. Mas eu entendo também que tem coisas que Deus não vai fazer na nossa vida. Porque Ele sabe que eu e você podemos fazer. Talvez você está sentindo algum medo, algumas angústias por alguma coisa e tem pedido ao Senhor. Eu quero te dizer, continue pedindo. Mas às vezes Deus não vai tirar isso de você, porque Ele sabe que você pode tomar uma atitude em relação a isso. Tem uma historinha que diz que um certo alpinista, provavelmente você já deve ter ouvido, né? Foi subir uma grande montanha, mas ele era muito orgulhoso, ele já tinha batido muitos recordes, e agora ele estava tentando bater o recorde dele próprio. Não sei como que as pessoas tentam fazer isso. O recorde era dele, estava longe das outras pessoas, mas ele, desejoso, eu vou bater o meu próprio recorde. Então foi tentar subir essa grande montanha, mas quando chegando lá em cima, ele sofreu um acidente, caiu e ficou pendurado pela corda. E ali ele lembrou que ele foi criado na igreja, e ele estava numa situação muito terrível, ele sabia que não tinha ninguém para socorrê-lo naquele momento, e durante a noite, ele passa a noite orando, Senhor, me livra dessa situação, eu não quero morrer aqui, amarrado nessa corda, Senhor, me livra disso. E aí, naquele momento tão espiritual, né, tão incrível, ele ouve uma voz que dizia, corte a corda, corte a corda. E o que ele fez? Não cortou a corda. No outro dia, ele morreu, e as pessoas que foram buscá-lo, porque já estava dando falta dele, encontraram ele, o resgate encontrou ele a menos de meio metro do chão. Eu não sei se essa história é verdade, mas é bem simbólica para a gente. Ah, se ele tivesse cortado a corda. Ah, se a gente cortasse algumas cordas na nossa vida. Deus está te sustentando, irmão. Amém? Às vezes essas são estratégias simples que Deus coloca diante de nós para que possamos vencer os nossos medos. Corte a corda, corte aquilo que te aprisiona. Saiba que Deus está no controle. Tem um pastor que foi meu pastor, um grande amigo, ele sempre dizia para mim, nas minhas crises, ele dizia o seguinte, Celso, nada sai do controle. Quando a gente está na presença de Deus, nada sai do controle. Quando Deus está no controle. Porque o controle não é nosso, o controle está nas mãos de Deus. Confie no Senhor, use as estratégias dadas por Ele. E por fim, não menos importante, busque ajuda a quem Deus colocou ao seu lado. Deus colocou pessoas maravilhosas ao seu lado, irmão. Deus sempre coloca pessoas melhores do que nós ao nosso lado para nos ajudar a vencer os nossos medos. Medo, muitas vezes, os que nós temos, muitas vezes são maiores do que nós. Olha o que Moisés insiste ainda com Deus, capítulo 4, verso 10 a 15. Disse, porém, Moisés ao Senhor, ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora para falar ao teu servo. Não consigo falar bem, disse-lhe o Senhor. Quem deu boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista e o torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Respondeu-lhe, porém, Moisés, Senhor, peço-te que envie outras pessoas. Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse, você não tem o seu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem. Ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Você falará e ele lhe dirá o que ele deve dizer. Eu estarei com vocês quando falarem e lhes direi o que fazer. Sabe, às vezes eu acho que a gente aprendeu muito com Moisés.
Faz, meu filho, eu estou contigo. Ah, Senhor, mas eu não sei isso, eu não posso. Eu não... Às vezes eu penso nisso, que Moisés foi nossa escola, quando nós começamos a dar desculpa para Deus. Por quê, irmãos? O medo. O medo. Deixa eu falar uma coisa para cada pessoa que está aqui. Deus quer te usar poderosamente. Mas guarda isso no seu coração. Não estou falando profeticamente, nem tão espiritualmente. Mas falo isso de fundo do meu coração, assim como eu entendo isso para a minha vida. No lugar onde você está, na sua casa, no seu trabalho, Deus quer te usar poderosamente. Mas o medo está te impedindo de ser usado por Deus muitas vezes. Aí então, Moisés cria esse monte de desculpas. E por fim, Deus é tão interessante que eu fico imaginando Deus com raiva de Moisés, que o texto diz, Deus se irou com Moisés. Se Deus fosse um Deus, que eu falei na semana passada, o raio já estava na mão de Moisés, na mão de Deus, né? Ai, Moisés, que vontade de tampar um raio na sua cabeça. Será que você não entende? Será que você não está entendendo? Mas a mesma misericórdia e a graça de Deus sobre a vida de Moisés, naquele tempo, é a mesma misericórdia e a graça que Deus tem sobre a minha vida e sobre a sua vida hoje. Ele sabe que nós somos falhos, sabe que nós somos cheios de medo, mas nós vivemos pela graça de Deus sobre a nossa vida. Muitas vezes os nossos desafios, muitas vezes as nossas angústias, nossas dores realmente, irmãos, são maiores do que nós achamos que podemos dar conta. Muitas vezes, Deus permite que isso aconteça. Eu vivi isso na vida. E nesses momentos que eu vivia essas angústias, naqueles dias mais tenebrosos da minha vida, onde já deu vontade de desistir de tudo e de todos, eu chorava, eu lamentava, eu dizia, Senhor, por que isso agora? Falava como Jó, né? Eu já, nesses dias, eu tinha lido Jó de frente para trás, de trás para frente, e achava que aquilo que aconteceu com Jó ia acontecer comigo a qualquer hora, mas não. E eu perguntava, Senhor, por que isso está acontecendo comigo agora, Deus? Por que toda essa angústia? Por que toda essa situação? Eram os momentos mais difíceis. Quantas vezes você já passou por isso, querido? Aqueles momentos mais terríveis. Mas foram nesses momentos de angústia da minha vida que Deus me mostrou aquelas pessoas que estavam ao meu lado. Amigos, irmãos em Cristo. E aí Deus me deu aquele lampejo e me mostrou que aquelas pessoas estavam ao meu lado, naquele momento estavam bem. E foi nessa hora que eu encontrei uma mão amiga que me ajudou a levantar. Foi nessa hora que eu encontrei um ombro onde eu podia chorar. E como eu chorava. Mas foi naqueles momentos que eu encontrei uma palavra de ânimo que me ajudou a seguir em frente. Foi naqueles momentos também que eu encontrei palavras de exortação. Quando eu sabia o que fazer, mas eu não tinha feito. E alguém com uma palavra firme, mas cheia de amor, me exortava a voltar ao caminho e seguir em frente na presença do Senhor Jesus. O Senhor coloca sempre pessoas melhores em algumas coisas na nossa vida. A gente não é bom em tudo. A gente não é bom em muita coisa, não é verdade? Mas Deus coloca a gente boa do nosso lado, para ajudar a gente a vencer os nossos medos. Sabe, talvez você está aqui hoje porque alguém um dia te levou à presença do Senhor Jesus. Você está aqui hoje visitando a igreja porque alguém está insistindo com você com o amor de Jesus. Talvez tudo já foi destruído na sua vida, tudo caiu, tudo ruiu, seus sonhos, seus planos, a angústia veio, mas ainda resta alguém que te ama. Ainda resta alguém que cuida de você. E é junto com essas pessoas que o Senhor nos coloca do nosso lado, que nós vamos vencendo os nossos medos, dia após dia. Amém, igreja? Eu quero encerrar essa mensagem
dessa noite, olhando um pouquinho mais para frente, de Êxodo capítulo 7, versos 6 e 7 apenas, diz o seguinte: Moisés e Arão fizeram como o Senhor lhes havia ordenado. Moisés tinha 80 anos de idade e Arão 83, quando falaram com o faraó. 80 anos de idade, Moisés e Arão seguiram a ordem que Deus deu para eles. E quando você percebe toda essa história depois, a vitória triunfante, você vai perceber em muitos momentos que Moisés foi. E eu penso que Moisés foi com as pernas bambas de medo, mas ele foi assim mesmo. Quantos medos ele deve ter passado, mas ele foi assim mesmo. Tem um post que eu vi outro dia na internet que dizia o seguinte: vai ou vá, e se der medo, vai assim mesmo. Por causa do pecado, o medo hoje infelizmente faz parte da nossa vida. Mas por causa de Cristo Jesus, glória a Deus, os nossos medos podem ser vencidos. No Getsemane, lá em Lucas capítulo 22, Jesus, próximo da sua morte, ele chama seus discípulos, com medo que ele estava sentindo, para orar junto com ele, vigiar em oração, porque a angústia era tão grande no seu coração, e ele não conseguia ficar sozinho. Deus colocou os discípulos ao seu lado como ser humano, e ali no Getsemane, cheio de medo no seu coração pelo que estava por vir, cheio de angústia, a ponto de suar sangue. Naquele momento, Jesus faz uma oração que eu e você temos que fazer todos os dias. Deus, ó Pai, disse o Senhor Jesus, se for possível, passa de mim esse cálice. Quantos de nós fizemos essa oração? Quantos de nós estamos como Jesus, querendo que o cálice seja passado? Mas Jesus termina a sua oração dizendo o seguinte: que não seja feita então a minha vontade, mas a sua vontade. E aí o verso seguinte vai trazer algo maravilhoso, que eu creio que é assim que Deus faz, quando nós oramos desse jeito. Diz o texto que veio um anjo e fortalecia Jesus. E apareceu um anjo do céu que o fortalecia. Medos sempre vamos ter. Jesus teve medo. E naquele dia Deus enviou um anjo para fortalecer Jesus. Ele foi para a cruz, enfrentou o seu desafio, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, aleluias, para que eu e você, através do nome dele, de Jesus Cristo, pudéssemos vencer os nossos medos. Queria convidar você a se colocar de pé e nós vamos orar nesse momento. Queria convidar você aqui na frente, você que trouxe o seu cartãozinho, colocou aí o meu propósito de oração. Você que tem algum medo no seu coração e quer pedir ao Senhor que te ajude a vencer esse medo, sai do seu lugar aqui agora, vem orar comigo aqui, que ainda tenho medo de muitas coisas, mas o Senhor me ajuda a vencer a cada dia. Então você que trouxe seu cartãozinho, você que quer que eu ore por você, sai do seu lugar agora, vamos orar em nome de Jesus. A música vai começar a ser cantada e depois da canção nós vamos orar em nome de Jesus. Minha fortaleza, meu libertador.
eu tenho medo de adorar. Qual o medo que tem assolado o seu coração? Qual o medo que tem trazido angústia sobre você, tem te feito parar? Creia no Senhor Jesus, porque ao lado dele nós vamos vencer os nossos medos. Nós vamos seguir em frente e testemunhar desse amor por nós. Vamos orar? Coloque a mão no teu coração, quero orar pela sua vida. Pai, eu te agradeço, porque assim como o Senhor estava com Moisés, assim o Senhor está conosco hoje, através do nome de Jesus, através do teu Santo Espírito. Eu glorifico o teu nome pela vida dos teus filhos que tomaram uma atitude, vieram aqui tomando uma decisão ao teu lado, uma decisão de largar o medo para trás. Aqueles que estavam andando longe dos seus caminhos, que eles possam voltar para o teu caminho, Senhor. Aqueles, Pai, que estava andando longe de uma forma que nunca tomaram uma decisão ao teu lado, que nessa noite eles possam tomar uma decisão junto a Ti, Senhor Jesus. Aqueles que estão com corações angustiados, que já não sabem mais o que fazer, que o Senhor levante anjos do Senhor, aqueles que o Senhor colocou ao seu lado, para fortalecê-los, para orar por eles e com eles, para chorar com eles, para estender uma mão amiga, Senhor. Ó Deus, que eles possam ser essa mão amiga para aqueles que têm padecido, Senhor. Senhor, que eles possam encontrar no nome de Jesus o refrigério, o lugar de proteção, o lugar da cura. Senhor Deus, não deixe que o medo escravize, Senhor Deus. Não deixe que o medo os impeça de caminhar e ser quem eles realmente são em Ti. Que eles venham viver a nova vida em Cristo Jesus. Ter o coração aberto para Te amar, Te adorar para todo sempre. Deus, leva-os em paz para os seus lares. Que eles tenham um resto de semana abençoadíssimo em Tua presença. E que os medos eles venham lançar aos pés da cruz. E crer que Jesus está com eles. Amém e amém.